Glória a Deus. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Amém? Vou pedir para a igreja bradar, irmãos, esse versículo 56. Amém? 1, 2, 3. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai mostrar, quem vê o Estevão agora do capítulo 7, versículo 56, o Estevão que viu os céus abertos, não sabe o que ele passou para chegar a esse episódio. É igual Cristo. Antes de ser glorificado, ele teve de enfrentar uma via dolorosa. Assim como ele teve que enfrentar a via dolorosa, Estevão teve que enfrentar a sua via dolorosa. E nós, como cristãos, crentes no Senhor Jesus, não estamos isentos dessa via. Essa via, ela é uma realidade de todos nós. Hora ou outra nós estamos inseridos nessa via. E é uma via de lágrimas. É uma via de dor, é uma via de provação, é uma via onde brado é: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nós temos a ideia que Deus ali, Ele está longe, porque se tudo isso está acontecendo é porque Deus se afastou. Mas não, Ele está perto. Mas é que nesses momentos, é o momento onde o Pai te ensina e Ele aplica aquilo que Ele ensinou. Ele te coloca para aplicar aquilo que você aprendeu com Ele. Porque o Espírito Santo nos ensina ou não ensina? Em toda a trajetória da nossa vida, o Espírito Santo vem nos ensinando. Meu filho, vai por essa trajetória, vai por esse trajeto, vai nessa rota, desvia daquilo. Renuncia isso, renuncia aquilo, muda o ângulo, para de olhar para isso. Ele vai nos instruindo e regenerando o nosso homem interior. Louvado seja o nome do Senhor. E o intuito dele é fazer com que o nosso espírito venha a ser convertido, de sorte que isso venha a resplandecer na nossa alma, nos nossos sentimentos e enfim no nosso corpo. Grande parte das nossas crises e das nossas reações externas são resultado de um espírito maltratado, que consequentemente vamos ter uma alma maltratada. O espírito, nós sabemos, vem de Deus, é o sopro que nos mantém vivos. A alma é a sede das emoções. Davi fala: por que está batida a minha alma? Sempre que se fala de tristeza, angústia, aonde? Na nossa alma. Nós somos seres tricotomos, acho que é assim que se fala. Mas nós temos em nós uma tricotomia: espírito, alma, corpo. Não é à toa que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados. Ele não fala só o corpo, nem o espírito, nem a alma, ele fala os três, e é de dentro para fora. O trabalhar de Deus, por isso que precisa do Espírito Santo. Não é o homem empurrando, tem que ser o Espírito Santo trabalhando lá dentro,
porque quem tem acesso ao nosso espírito não somos nós. Quem tem acesso ao nosso espírito é tão somente o Espírito de Deus e a palavra dele, porque ele vai falar que a palavra é penetrante e penetra como uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e o espírito. Então a palavra atinge lá, e a Bíblia vai dizer: o Espírito convence, ele regenera, ele trabalha. E a Bíblia vai dizer que esse homem chamado Estevão era um homem que foi selecionado entre 7. Ele foi um dos 7, mas recebeu destaque. Mas ele foi selecionado para servir a mesa. Qual que é o cargo que ele tinha? Repita comigo: diácono. Era o cargo eclesiástico que ele tinha, que ele recebeu. E o diácono era para quê? Servir a mesa, abastecer as viúvas que estavam passando necessidade, dar cesta básica. Era isso. Porque Pedro, ele levava a palavra tão a sério, juntamente com João, que ele fala: nós, porém, perseveraremos na oração e na palavra. Então ele prepara diáconos, e um deles Estevão, homens de boa reputação, homens de fé, homens de caráter, homens que você não acharia nem um dolo, não acharia culpa, homens notáveis na sociedade, para ser diácono, servir a mesa. Eu não estou dizendo que o cargo de diácono é inferior a qualquer outro cargo, porque não é. Não é, porque o pastor, ele é um diácono também. Porque o dia que o pastor deixar de ser diácono, ele deixou de ser pastor. Os irmãos entenderam? Se não entendeu, se você entendeu, me explica, porque também tem coisas que não dá para entender, é só o céu para explicar. O mestre Jesus se inclinando para poder lavar os pés dos discípulos, mostrando que ele só é maior porque ele se inclina para lavar os pés daqueles que são menores, que precisam mais. Essa, irmãos, é a analogia do céu. Essa é a ideologia do céu, não é da terra. Porque na terra grande ocupam grandes cargos, ocupam grandes lugares, mas na teoria do céu é o contrário. Grandes são aqueles que dão atenção a pequenos. Grandes são aqueles que, seja um, seja 10, seja quem for, ele para, dá atenção, ele ajuda, porque ele não dimensiona, não tem essa de multidão. Louvado seja Deus. E esse homem é separado para isso, cheio do Espírito Santo. A primeira missão dele, ele era tão cheio do Espírito Santo, que ele começa a pregar na sinagoga. E ele não prega uma mensagem qualquer. Olha a mensagem do diácono. Olha a mensagem. Ele vai traçar toda a trajetória, desde Moisés, desde Abraão, quando Deus chama Abraão, passando por Moisés, até chegar a Cristo. Ele traça todo o panorama, porque ele queria mostrar para aqueles homens, fariseus, sacerdotes, aonde eles se perderam. Meus filhos, vocês vieram de lá. Ele estava dizendo: vocês não lembram? Vocês foram chamados através de Abraão. Lembra? Deus falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês vieram de lá. Profeta Isaías falou de vocês, profeta Joel falou de vocês. E ele estava convencendo aqueles homens do erro deles, que eles precisavam se arrepender e mudar de vida. Mas a religiosidade daqueles homens batia. É a hora que a arrogância bate forte. É quando o homem não quer descer do pináculo da sua vaidade. Porque eu, sacerdote,
Porque eu, treinado aos pés de mestres, vou ouvir um diácono, vou ouvir alguém que não tem um cargo dentro do templo. Quem que é Estevão? Por que eu vou ouvir ele? E a Bíblia diz que quando ele falava, eles rangiam os dentes, tamanha era a fúria que causava as palavras saindo da boca daquele homem. Repita comigo: isso é a unção de Deus. Porque uma palavra, quando ela vem direcionada do Espírito Santo de Deus, ou ela vai causar muita alegria, ou ela vai causar desconforto. Desconforto também é de Deus. Porque às vezes nós se sentimos desconfortável exatamente porque está falando comigo, exatamente porque tocou na minha ferida, exatamente porque a unha está encravada e ele cutucou logo ali. É quando ele dá um tapa na nossa arrogância, no nosso ego, e fala: você tem que melhorar, você é crente ruim ainda, você não está com essa bola toda, você tem que melhorar, tem que descer mais, dobrar mais o joelho, você não tem tanta sabedoria igual acha que tem. É quando Deus fala: eu aqui, eis aqui a sabedoria, eis aqui a sabedoria, quem é antes da sabedoria eu sou. É Deus falando. Antes de você construir o seu eu, a sua personalidade, Ele era: eu sou. E por que a gente quer dizer: nasci assim, vou morrer assim? Como se a sua personalidade viesse antes de Deus, e não veio. Deus veio antes. E quando Ele escreveu a tua história, Ele falou: vai ser assim. E se não for assim, aí é Deus que intervém na história. Sabe por que você nasceu? Deus te deu uma chance. Não é o que a teoria coach fala: você nasceu porque você é o queridinho de Jesus e vai ser salvo. Ou a teoria da predestinação, né? Uma vez salvo, para sempre salvo. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Ou a gente vive na presença de Deus e renuncia o pecado dia após dia, ou se nós vacilarmos, nós iremos cair na rota que nos levará ao inferno. Essa é a verdade que João Batista pregou, e por isso perdeu o pescoço, porque pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus falou assim: mataram João Batista? Ele vai lá, chora, falou: agora é minha vez de pregar, então vão lá. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não mudou a mensagem, ele falou a mensagem a mesma: vocês precisam se converter. Se converter é fazer o contorno, se converter é metanoia, do grego, que nós muito falamos. Mudança de mente, mudar a forma. Do grego também temos metamorfomai, que seria a transformação, aquela transformação que é uma palavra que nos leva lá para a transfiguração de Cristo. Quando Cristo se transfigurou, a palavra transfigurar também é metamorfomai, é a mesma que transformados, de Romanos 12:2. O que eu estou querendo dizer com isso? Na simplicidade da Bíblia, ela está dizendo: da mesma forma que Cristo, essa glória que vocês viram aqui e ficaram maravilhados, vocês estão sendo transformados até chegar nessa glória, até que vocês alcancem esse corpo glorioso, esse corpo resplandecente, esse corpo que não tem pecado, o corpo semelhante de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem, ele prega, irmãos, com ousadia e autoridade, e ele nos ensina algumas coisas. Ele vai nos ensinar que as calúnias não são um motivo para nós pararmos.
Aonde que ele vai ensinar isso? É só você ler capítulo 6, versículo 13. No capítulo 6, versículo 13, vai dizer: apresentaram falsas testemunhas. Pode abaixar um pouquinho o microfone, por favor. Glória a Deus, aleluia, está ótimo. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Ele estava falando a verdade ou não estava, irmãos? Era verdade. Então quando a pessoa pega o que você fala, que é uma verdade, e distorce, isso se torna uma calúnia. E ele vai dizer: a calúnia não é motivo para parar. Ele continuou pregando. Ele continuou, a mensagem não parou, porque mais importante era ele transmitir a Cristo para aquele povo. Mais importante era transmitir a Cristo, testemunhar a respeito de Cristo. E ele vai dizer: chamaram ele, a gente vê Jesus chamado de charlatão, endemoniado, falso profeta, mas ele ignorou tudo isso e continuou prosseguindo. Quantas vezes Jesus foi chamado de endemoniado? Ele expulsa por Beelzebu, príncipe dos demônios. Esse é charlatão, é falso profeta. Até hoje, se você for em Jerusalém e perguntar para alguns judeus quem foi Jesus, eles vão dizer a mesma coisa: falso profeta. Ou, no mínimo, eles vão reduzir e vão falar: foi um profeta qualquer. O que cumpre a palavra de João capítulo 1, versículo 12: vim para os que eram meus, mas não me receberam, mas a todos quanto me receberam, dei-lhes o poder de serem meus filhos. Eles não receberam, nós abraçamos. Vem para nós, que nós queremos. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, versículo 54, ele foi rejeitado por aqueles homens. Ele falava a verdade, e quem fala a verdade, uma verdade dolorida, ele fala com dor. Quem fala uma verdade que dói, quem é sincero para falar a verdade, eu estou falando da palavra de Deus, ele sabe que vai machucar, mas ele fala com dor, porque ele sente a dor do próximo. Então aqui ele está sentindo a dor daqueles que ele está falando. Ele não está pregando para mostrar conhecimento, irmãos, como nós vemos hoje, pregar para mostrar que fala bonito. Não, ele estava pregando tão somente para que eles se convertessem, só para eles se converter. Mas aí parece um paradoxo, parece um contraste, parece uma coisa estranha, porque ele está pregando dentro do templo para aqueles homens que desde 12 anos já recitavam a Torá de cor. Nós sabemos que todo judeu, 12 anos, ele é obrigado, ele recita a Torá até decorar. Um menino de 12 anos já sabe falar ela de cor e salteado. Quanto mais um judeu desse, sacerdote dentro do templo. Parece um contraste gigante, irmãos, mas Deus que levanta. É Deus quem pega o pequeno, levanta e fala: eles têm o conhecimento, mas você tem a unção. Eles têm toda a teoria, eles foram treinados, estudados, mas sobre você repousa o meu espírito, João Batista. Sobre você repousa o meu espírito. Pode falar que a minha palavra vai fazer efeito, porque a palavra que faz efeito não é a palavra de inteligência, mas é a palavra de sabedoria, e uma coisa é diferente de outra. Inteligência é o que o professor usa na sala de aula, sabedoria é o que o crente tem que usar todos os dias, desde o momento que ele acorda até a hora dele dormir.
Tudo ele tem que pensar e falar com sabedoria, porque disso depende a vida dele e das pessoas. Sabedoria. Louvado seja Deus. E Tiago vai falar, não tem desculpa. Tiago fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus, pede com fé, que Ele dá a todos, liberalmente. Só pedir. Quem aqui que nunca foi pego numa situação e falou: meu Deus, eu não tenho a resposta? E você abre a mão, fecha o olho e fala: Pai, me dá a resposta, me dá sabedoria. E Ele te dá sabedoria, te dá autoridade. E na hora que você fala, da onde eu tirei isso? E a pessoa sai confusa, tentando entender aquilo. E uma semana depois volta: não entendi, me explica. Sabedoria que vem do alto. Tem homens cursando em grandes faculdades. Não estou fazendo apologia à burrice não, tá, irmãos? A ignorância não. Só estou falando a diferença. Porque tem pessoas que não têm condição de cursar uma faculdade, mas tem homens aí com muito dinheiro que está lá dentro, tem a oportunidade de estar cursando teologia em Harvard, sei lá onde, né? Em tudo quanto é lugar, mas não tem a sabedoria. O ingrediente fundamental para um pregador cheio do Espírito Santo de Deus é a sabedoria. Saber falar, mais do que saber falar, é saber como falar e para quem falar. Tem pessoas que sobem, assumem a tribuna e não está nem aí para quem está escutando. Ele fala as verdades dele, ele bate e depois vai embora. Mas o homem cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele pisa no altar e ele olha para aí, ele consegue observar no semblante das pessoas a pureza de Cristo, a simplicidade. Ele não sai batendo, arrancando barraca, querendo descobrir pecado para poder apontar o dedo, não é isso. Ele olha e prega uma palavra verdadeira que vai levantar o ânimo daquela pessoa, porque a intenção não é matar, é levantar. Se tem alguma coisa a ver com morte, é ressurreição aqui. Prega para ressuscitar, não para matar. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou concluindo. E ele foi rejeitado pela verdade. Versículo 54 do capítulo 7. Vai dizer: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes. Rangiam os dentes. O negócio parece que essa palavra lembra alguma coisa na Bíblia, né, irmãos? Jesus falando, né, de algum lugar onde tem muito isso, ranger de dente, né? E aonde que é? Inferno. O inferno tem ranger de dente. E esses homens estão, por mais incrível que pareça, homens do templo, tem a palavra dentro, tem a escrita, mas estão se comportando como cidadãos do inferno. Arabaia céu. Há pessoas com todo conhecimento, mas se comportando como cidadãos do inferno. Porque cidadão do céu não range os dentes. Cidadão do céu, ele caminha feliz pela cidade santa que o Senhor proporcionou a gente estar. Cidadão do céu, ele se alegra diante de toda situação, não tem palavrão na sua boca. Cidadão do céu é alegre, é feliz. E se sofrer tribulação, ainda assim, o Espírito Santo de Deus, ele suplantar os percalços da vida, ele faz. Existem pessoas hoje, você sabe qual que é o significado de diabo? Você vai entender onde eu quero chegar. Sabe o que significa a palavra diabo? Acusador. Acusador. E o que tem de gente hoje falando:
comigo não foi dessa forma. E aquele fulano de tal lá? E o que vai ser daquele fulano lá? 5 dias sem vir na igreja, e aí? O que tem de gente apontando o dedo e fazendo papel de Satanás? O que tem de gente se colocando na condição de cidadão do inferno? Não é eu que estou dizendo, irmão, a Bíblia deixa bem claro isso. Rangiam os dentes, acusavam, enfureciam, caluniava. Isso é coisa de cidadão do inferno. E nós somos o povo do céu, não somos o povo do inferno, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Louvado seja Deus, para agradecer, para louvar. É por isso que nós renunciamos tudo. É por isso que nós não pecamos, porque nós sabemos, nós somos gratos por tudo isso, tudo que Cristo fez por nós. Quando Ele, naquela via dolorosa, com aquela cruz pesada, com aquelas farpas cravadas na sua pele, nas suas costas, Ele continuou olhando para frente e caminhando. Glória a Deus. Então Ele continuou olhando para frente. Ele continuou, Ele olhou para você e falou: vale a pena. Ah, mas vai mentir, vai falhar. Mesmo assim o Senhor vai morrer na cruz por eles. Eu imagino o acusador ali, naquele caminho. Se há um lugar que Satanás queria estar para atrapalhar, é ali. Porque ele não queria que ele chegasse na cruz. Porque se Jesus chega na cruz, nós chegamos no inferno. Então o momento que o diabo mais tentou atrapalhar é o momento da via dolorosa. Você vai por esse povo? Se ele teve poder de mostrar todos os reinos do mundo, ele não podia ali mostrar eu e você pecando, o tanto de morte, o tanto de homicídio, pai matando filho. Ele não podia mostrar ali para Cristo: vai valer a pena, tem certeza, todo esse sofrimento, olha, por eles, um matando o outro, degladiando. A sociedade virou um coliseu romano, está virando cada vez pior, atacando quem tem virtude, quem não tem é o santo. Quem não tem virtude são os bons, e aqueles que têm virtude são jogados para o cárcere da sociedade. Isso tem acontecido ou não tem? Os mais favorecidos são os que menos têm verdade em si. Hoje a coisa está tão mudada. Você é ruim, você tem porta aberta em muitos lugares. Mas se você tem um coração bom, é porta fechada. Que a prova foi Cristo. Foi nascer aonde? Não tem lugar aqui, não tem lugar aqui, não tem lugar aqui. Aonde tem? Tem uma manjedoura ali. E ele foi lá e nasceu. Mas rejeitado desde o começo. Aonde ele pegavam em pedras e falava: não queremos ouvir a tua palavra. E ele saía com seus discípulos correndo ali. Prova disso, depois você lê João capítulo 6, quando ele vai falar a respeito do seu corpo, que era necessário eles comer do corpo dele, e ele estava falando do pão, participar do corpo, estava falando da igreja, estava falando da unidade. E eles começaram a debater com Cristo, e no final pegaram pedras e foram para lançar nele. Quando ele disse: eu sou, antes de Abraão. E eles falavam, o discurso é interessante demais, irmãos, porque Jesus, a resposta dele é poderosa. Eles vinham com uma pergunta, um questionamento: mas quem é você? Porque Moisés nos deu maná no deserto,
Ele falou: que Moisés deu maná no deserto? Foi eu quem dei o maná no deserto, que fiz cair. A diferença é que eu sou o pão vivo que desce do céu. E qual a diferença? Aquele que cai não sobe, porque caiu. Mas aquele que desce, desce porque tem poder para subir quando quiser. Eu sou o pão vivo que desceu no céu. E eu desci porque tenho o poder de fazer a missão, de cumprir a missão e depois subir e levar todo esse povo junto. Louvado seja Deus. Eu pergunto de novo aos irmãos, diante de tudo isso que Cristo passou, que Estevão passou, rejeição, pedradas, João Batista sem pescoço, há motivo para você parar? Há motivo algum para você pensar: desânimo bateu, vou ficar em casa, acabou para mim? Há motivo? Respira fundo aí, irmãos. Puxa o ar bem fundo aí, para você sentir que gostoso. Puxa bem fundo. Vai, irmãos, aproveita. Conseguiu respirar, irmãos? Olha que coisa gloriosa. Você está vivo. Você está vivo em meio de tantas pessoas que já morreram. Deus tem preservado você de pé, porque tem um propósito com a sua vida, tem um propósito com a minha vida, e por isso estamos aqui. Bendito é o nome do Senhor. Depois ele vai dizer no versículo 59: as calúnias não são motivo, rejeição não é motivo para parar, eu vou continuar. Depois ele fala: as pedras não são motivo para eu parar, porque no versículo 59 pegaram em pedra e começaram a atacar. É o momento onde ele é atingido, e é o momento onde ele olha para o céu e vê a glória de Deus. Ele vê os céus abertos e vê o Cristo à direita de Deus. A minha pergunta é: Estevão viu o Cristo antes? Não. Estevão não viu Cristo antes, irmãos. Era um jovem diácono, mas agora reconheceu Cristo nas nuvens. Quando o céu se abriu, ele viu ele do lado do Pai e falou: eu vi o Senhor assentado à direita, à destra de Deus, e de braços abertos. Por quê, irmãos? Ele estava dizendo: Estevão, se o mundo te rejeita, eu te recebo. O mundo te rejeita, Estevão, vem para mim, que o céu está de braços abertos, ele te aprova. Quando o mundo te rejeita, o céu te aprova. Mas se o mundo te aprova, tenha dúvidas se o céu te aceita. Tenha dúvida se o mundo te aprova, porque o mundo não vai nos aprovar de forma alguma. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E para finalizar, a Bíblia vai dizer que ele vê tudo aquilo, e antes de dar o seu último suspiro, ele continua ainda a pregar. Assim como Cristo na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Até o último suspiro ele fala isso: não lhes impute esse pecado. E agora Estevão, prestes a morrer, ele fala o quê? Ele brada: não lhes impute esse pecado. Ou seja, não coloca sobre eles a culpa da minha morte. Tem misericórdia deles. Tem dúvida que esse homem alcançou o coração semelhante ao coração de Cristo? E é o que nós precisamos adquirirmos: um coração igual ao de Cristo, um coração que nos torne mais amáveis, coração que nos torne mais piedosos, mais amorosos com as pessoas, coração que nos torne mais fervorosos no Espírito, mais misericordiosos. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós aprendemos com o nosso Mestre: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
E ele ainda vai além, ele fala assim: que aquele que julgar, aquele que decidir a justiça sobre o seu irmão, da mesma forma que ele medir, será medido. Ele fala: se você deseja espada, quando você errar, você é humano, você vai errar uma hora. Quando você errar, não peça misericórdia, porque você vai receber a espada também. Então seja misericordioso, pede misericórdia, independente do que fizeram para você. Nunca diga que essa pessoa morreu. Tem gente que se alegra quando o ímpio morre, e nem Deus se alegra quando o ímpio morre. Nem Deus se alegra. Ele fala: não tenho prazer na morte do ímpio. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos estar participando da ceia nesse momento. Eu deixo essa palavra para a meditação da igreja. Se tem sido caluniado, olha para Jesus, ele não desistiu, não desista. Se você tem sido de alguma forma rejeitado, não pare, Jesus também foi e continuou. Se você tem recebido pedradas, tem doído, não pare, Jesus também recebeu pedradas. Paulo, Estevão, e ele não parou e continuou. E a morte não é motivo para parar. Estevão, ele passa pela morte, vê os céus abertos e fala: vou continuar assim mesmo, mesmo que eu morra. A morte não é motivo para parar. Estou doente, prestes a morrer. A morte não é motivo para você parar. Tem gente parando porque está doente. Pelo amor de Deus, avisa essa pessoa que a morte na verdade é o princípio, não é o fim, é o começo. A morte não é o fim, é o começo. Nós sabemos disso. Então se alegra. É a dor, é a alegria, seja o que for, irmãos, dê graças a Deus, porque Ele tem nos conservado em vida. Amém, irmão?